O ponto? O parágrafo aqui do 53. Sim, não era? Era. Era aí, né? Falta comprovação bíblica? Acharam todos a leitura? Lá embaixo? Sim. Falta comprovação bíblica da demonização de crentes. É a última da 54. Isso, lá embaixo. Todos aí se situaram, amados? Falta comprovação bíblica, ou seja, não existe nenhum texto para afirmar, para apoiar todo esse conceito aqui que nós estamos tratando até agora. Além disto, falta a necessária comprovação bíblica de que podemos e devemos expulsar demônios da vida de crentes verdadeiros. Também não tem nenhuma base bíblica para isso. Jesus nunca expulsou demônios de quem era seu discípulo. Maria Madalena, de quem Jesus expulsou 7 espíritos malignos, certamente se converteu naquela ocasião. Então, olha só. E Pedro? Não tinha nenhum demônio. Não, quando ele fala... Eu ia falar isso aí. Não, Pedrão? antes era isso que eu ia perguntar naquela hora que o senhor Atrás falou de mim, Satanás. que o Erickson estava... Ah, é? Naquela hora era isso que eu ia perguntar, para o senhor explicar então essa passagem. Sim. Porque antes, Pedro reconheceu que ele era Jesus, que era o Cristo, Filho de Deus. Uhum. Mas lá adiante, ele repreendeu, né? Jesus, e Jesus Chamou ele de Satanás. chamou ele de Tá. Satanás. O que acontece nessa... Oi? Ele não era crente, Pedro. Não. Veja bem, calma aí. Converter, Não, sim. A questão, mano, deixa eu ver, mano, que é um ponto que a gente precisa entender claramente algumas questões do texto e da ocasião. Não, sim, não era convertido nesse sentido amadurecido, mas era um discípulo de Jesus. Ele era discípulo de Jesus. Sim, calma, mas ele não estava endemoniado, isso tem que ficar claro, não estava endemoniado. Agora, pela declaração de Pedro, Jesus identificou que a ideia de Pedro não era uma ideia vinda do Espírito Santo, como foi a declaração que tu és o Cristo, o Filho de Deus, é a mesma passagem. Então, para trás de mim, adversário, Satanás. A declaração de Pedro, Jesus identificou que era de um adversário. Né? Se é Satanás de fato que estava de alguma maneira influenciando a ideia de Pedro, não se sabe ao certo. Poderia ser? Poderia. Aí você pergunta, mas André, você não está se contradizendo? Não. Eu estou falando aqui sobre uma ideia errônea, um conceito errado, uma ideia errada mesmo que muitos cristãos nós temos, às vezes, a respeito de Deus, a sua palavra, etc. Que isso pode ser uma influência lá atrás, irmãos, porque a questão é assim, a gente tem que considerar que as ideias, a mente, de alguma maneira, ela pode ser sorrateiramente influenciada pelo diabo, nas ideias, entendimento. Quando a gente pega 2 aos Coríntios, capítulo de número 10, versículo de número 4, versículo de número 5, diz que as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus, para destruir toda e qualquer fortaleza que está na mente, que são os argumentos falsos chamados de sofisma. Então esses argumentos falsos, essas ideias, seja inclusive teológica, pode ser fomentada pelo diabo, no campo das ideias, irmãos. Isso que eu volto a dizer que na primeira parte eu disse. A gente tem que considerar que o diabo atua em tudo que é área humana. Ideia, conceito, de uma maneira mais refinada do que essa coisa tosca que é a pessoa endemoniada e tal. Então a ideia, no caso de Pedro, é possível sim que o próprio diabo teria feito Pedro entender que aquilo que Jesus ia fazer não deveria ser feito. Então conceito, a gente está falando de ideia. Claro que parece que ele falou uma coisa normal, cara, no estilo dele falar, não era? Ô professor, também não haveria a possibilidade dele ter falado apenas humanamente falando pelo fato de conhecer Jesus, amar Jesus e não querer que ele morresse? Pode sim. Pode sim. Aliás, eu até acredito que sim. Sim. Só que o que acontece, meu amado, quando a gente fala assim, humanamente, sim, humanamente, o pecado do homem, ele queria proteger Jesus. Sim. Até vamos falar, nossa, olha que atitude boa que ele teve de preservar Jesus. Só que essa preservação seria um prejuízo para o próprio Pedro, para a própria humanidade, que é privar Jesus do sofrimento que salvaria o ser humano.
O que a gente tem que entender é que o diabo, ele é tão sorrateiro, ele é tão astuto, é um ser que tem um poder de engano tão extraordinário, que é de uma forma assim natural e extraordinária que ele age. Então até nessa forma natural dos homens se comportarem, isso pode sim ser uma ação do diabo, de uma forma muito sorrateira. Mesmo pelo pecado humano. Então o diabo se aproveita do pecado, da limitação humana, da condição humana? Sim. Agora é muito difícil a gente saber exatamente ali, nessa declaração de Jesus, porque se você pegar comentaristas, alguns comentaristas a respeito do mesmo texto, alguns vão falar, não, Jesus estava falando assim, ó, para trás de mim, adversário, porque você está sendo meu adversário, que é a palavra Satanás. Alguns vão pensar que não, Jesus enxergou a ação de Satanás através da vida de Pedro. Então é um texto que não está tão claro assim, e há essas duas possibilidades. E as duas não estão totalmente erradas, se a gente assumir uma ou outra opinião. Entendeu? Então pode ser uma ou pode ser outra. A questão é essa. Agora o que eu quero de novo trazer aqui, Pedro não estava endemoniado. Pedro, como bem enfatizou o pastor Ari, não era aquele convertido. Possivelmente não tinha essa habitação do Espírito Santo, como nós. Né? Então há ocasiões diferentes. O texto ali é um texto diferente da nossa realidade de hoje. Então tudo isso tem que ser ponderado para que a gente tire as conclusões. Agora o fato é, e o que eu acredito que é claro nas Escrituras, é o que eu estou enfatizando aqui, que jamais um cristão verdadeiro pode ser de maneira nenhuma escravizado em nenhuma área da sua vida por Satanás, por demônio nenhum. Essa é a ênfase, isso é o que precisa ficar entendido claramente. E se isso ficar entendido, ótimo. Atingimos o objetivo da nossa matéria. Tá certo, amados? Então vamos lá, voltar aqui. Os apóstolos, né? Igualmente nunca expulsaram demônios de crentes das igrejas locais. O Novo Testamento é absolutamente silencioso a esse respeito. Deixa eu dar uma pausa porque me veio um texto na mente de Efésios capítulo 4, verso 26, não é? Diz lá, não deis lugar ao diabo. É isso, irmão? Não se põe o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. 4 que? Efésios 4, não sei, eu acho que é 26. 4, Irai-vos, não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. Tá bom. Como que se dá lugar ao diabo aí? O verso 27 em diante, até entrando no capítulo 5 aí, vai mostrar. Como que dá lugar ao diabo? Deixando que nós somos cristãos, possamos ser novamente enredados por esses pecados. De falar mal da vida dos outros, de ver em gritaria, de uma forma promíscua e etc. Porque o versículo 28 aqui explica, né? Aquele que furtava não furte mais. Isso. Então eu só não viver cometendo os mesmos erros. Como? O que mentia Isso. não minta mais. Então não dá lugar ao diabo é justamente isso, não ser novamente regido pela carne. E quem é regido pela carne, irmão, é escravo do diabo, que escraviza o homem a partir do pecado. Dá para compreender e fazer essa separação? Que o homem, ele, embora seja responsabilizado pelos seus pecados, esse homem que vive regido pela sua velha natureza, ele é escravo e instrumento do diabo, é fato. Sim, o homem carnal, o velho homem, né? Então ele passa a ser, ou ele é regido pelo Espírito Santo, ou ele é dominado pelo Espírito Santo, ou o diabo o engana e usa da sua fragilidade e condição pecaminosa para escravizá-lo. Dá para fazer essa separação nítida, aqui para mim é nítida? Né? Então não quer dizer que o cara é endemoniado, mas ele, por não ter a condição da salvação na sua vida, o sangue de Cristo, o recurso da graça, o Espírito Santo, a clareza do Evangelho, então o diabo vai enganá-lo com os seus próprios pecados. Tranquilo, amados? Para mim é tão simples isso assim para entender. Então vamos lá. Silencia igualmente quanto às causas que levam determinadas pessoas a ficarem endemoniadas. O Novo Testamento apenas escreve o encontro de Jesus e dos apóstolos com pessoas endemoniadas, mas em nenhum caso revela como esse endemoniamento aconteceu, né? Se foi por causa dos pecados pessoais, pecados de outros, maldição hereditária, qualquer outro motivo,
alegados pelos proponentes da batalha espiritual. Não devemos tentar satisfazer a nossa curiosidade baseados em especulações e experiências pessoais, que é o que fazem todos esses que falam da batalha espiritual nesse conceito antibíblico. Tá? Então, é experiência pessoal. Diga, Marco. Pastor, os discípulos naquela época, eles criam nessa maldição hereditária, porque tem uma passagem onde eles veem um cego e pergunta para Jesus se ele tinha pecado ou os pais tinham pecado. Isso. Capítulo 9 lá do Evangelho de João. Lucas. Isso. Então, os discípulos acreditavam naquela época que existia essa maldição hereditária? Olha, 9 de João, Já tá capítulo perto. 9 de João, né? Também. O que acontece? A gente tem que ir lá para trás no Antigo Testamento, em Ezequiel capítulo 18, que o judaísmo entendia que havia de fato essa maldição hereditária, mas entre o judaísmo crer e ser bíblico é outra história, né? Então vamos para Ezequiel, depois a gente volta para o João capítulo 9. Então em Ezequiel capítulo 18, havia sim essa ideia, e eles diziam assim, olha, os nossos pais comeram uvas estragadas e os nossos dentes que embotaram, ou seja, os nossos pais pecaram e nós estamos sofrendo tudo isso, então eles estavam achando injusto, inclusive, a condição do cativeiro babilônico. Sério, a gente não tem nada a ver com isso, né? E aí o texto de Ezequiel capítulo 18, e nós lemos em uma aula aqui. Aula passada. Aula passada, foi? Retrasada. Retrasada. Eu expliquei tudo isso, varão. Sobre que Deus está trazendo ali que a responsabilidade é pessoal. Então essa ideia, inclusive o texto de Ezequiel vai falar assim, vocês nunca mais dirão isso. Ou seja, que seus pais fizeram uma coisa e vocês estão sofrendo pelos pecados dos seus pais, que é a maldição hereditária. E aí o texto vai dizendo, não, a alma que pecar, essa morrerá. E aí traz lá o pecado do pai, que atingiu o filho, mas esse filho que se ele não cometer os pecados do pai, ele não dá sequência a isso. E aí é pego Êxodo capítulo 20, verso 5, para confirmar de uma forma errada que Deus visita a maldade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração. Mas ali não tem nada a ver com essa questão de maldição hereditária. O que Deus está mostrando é que o pai que vive de uma maneira errada, e é mais uma questão natural do que espiritual, irmãos. A questão de exemplo vai seguir o exemplo dos pais. Isso vai se perpetuando, 3ª e 4ª geração. Então Deus visita essa maldade, é que Deus requer a responsabilidade de quem iniciou isso. Do bisavô, do avô, do pai, do filho. 4 gerações. Deus ainda está, olha só, cobrando. Então, lá, de todos eles, inclusive. Então é mais uma questão humana, é mais uma questão de responsabilidade pessoal do que espíritos familiares, que é o que o Peter Wagner, se não me falha, dá ênfase. Valnice Milhomens também. Então o que acontece? Esse texto de Ezequiel vai mostrar a responsabilidade é pessoal. Porque meu pai pode ser um cabra ruim. Eu posso reverter isso a partir da cruz de Cristo. Posso cortar isso. A maldição, ela pode ser interrompida. Essa maldição no sentido de que o meu pai se comportou mal, o meu pai pecou, viveu uma vida pecaminosa, né? E me ensinou tudo isso, mas eu, ao encontrar Cristo, isso é interrompido. E não precisa ser quebrada essa maldição hereditária, porque o espírito que operava no meu pai opera na minha vida. Não, aceitei Cristo. Aqui que está o ponto X da questão. É a partir de Cristo, é encontro com Cristo, é o Evangelho que liberta. Conhecereis a verdade vos libertará. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Esse é o ponto. Mas lá no capítulo 9 de João, havia sim esse entendimento de que, aliás, havia um entendimento que a criança no ventre poderia pecar contra Deus. Olha só, mas isso é crença judaica, não é bíblica, né? Então eles entendiam, o judaísmo naquela época, que a criança poderia no ventre pecar contra Deus. E o menino que nascesse cego, eles seriam amaldiçoados por Deus. Eles acreditavam que a mulher que não gerasse era amaldiçoada por Deus. Então há crenças aqui culturais judaicas e não necessariamente a aprovação doutrinária bíblica. Tranquilo isso para entender? Só para a gente distinguir? Vocês percebem, amados, que quando a gente estuda a Bíblia, a gente precisa ter todas essas informações para que a gente tenha uma ideia correta. Porque está escrito lá. Eles declararam, então era assim? Não. Crença do povo é uma coisa. A Bíblia foi escrita de uma forma a respeitar, inclusive, as crenças da época, no sentido de relatá-las, não de aprová-las. Tem muito relato na Bíblia que não é aprovação de Deus, é relato histórico, não afirmação doutrinária, como por exemplo essa, ou daquela do anjo que apareceu lá, que falaram, não, é o anjo de Pedro.
Era uma crença que eles tinham, que o anjo, no capítulo 12 de Atos, quando Pedro é liberto, chega lá na casa lá do cidadão lá do Marcos, né? É da mãe dele, que esqueci o nome, Salomé, eu acho. E aí, a menina viu assim, a Rhodes, né? Viu assim, disse, não, é o anjo de Pedro, porque eles acreditavam que o anjo da pessoa tinha a fisionomia da pessoa. Mas isso é bíblico? Não é bíblico, mas é uma crença. Então a gente precisa entender tudo isso. Agora, quem que pecou lá? Ele e seus pais. Aí Jesus responde, nenhum nem outro. Então a resposta está lá, nenhum nem outro, né? Mas havia crença? Havia sim, eles pensavam isso aí. Mas não é bíblico. Então, segundo essa quebra de maldições, nós falamos sobre endemoniado e agora sobre quebra de maldições, que é o Ezequiel capítulo 18 aí, né? Quebra de maldições. Esse ensinamento característico da batalha espiritual tende igualmente a minimizar a perfeição e a eficácia da obra de Cristo na vida do crente. Aqui que está o grande problema. Podemos resumir esse conceito em 4 pontos. Os filhos pagam pelos erros dos pais. Os pecados, vícios e pactos demoníacos feitos pelos antepassados de um crente afetam negativamente a sua existência presente do crente, eles afirmam. Maldições hereditárias são aquelas que herdamos dos nossos pais e antepassados em decorrência desses erros que eles cometeram. Olha só, irmão. Isso aqui que é o erro. E o Ezequiel eu não li não, mas agora eu vou ler. Eu li na aula passada, né? Mas vamos reler, só para confirmar esse ponto aqui. Que o que a batalha espiritual fala dessa maldição hereditária não é bíblico. E é ensinado aqui, em Ezequiel 18. É o texto melhor que nós temos que explica exatamente todo esse processo que a batalha espiritual, falando da maldição hereditária, vai falar, olha, o teu pai pecou, fez isso, então a consequência na tua vida é essa, você precisa fazer alguma coisa para quebrar essa maldição. Mas aí nós lemos em Colossenses, capítulo 2, versos 14 e 15, que essa maldição já foi extinta pela obra de Cristo, pegou e cravou na cruz toda a maldição que era contra nós. Gálatas 3 e 13, eu esqueci de ler com vocês, amados. Antes que a gente escorra aqui, vamos para Gálatas 3 e 13? 3 e 13 de Gálatas. É aquele que a morte não pôde segurá-lo? Não é não. É sobre maldição mesmo. 3 e 13 de Gálatas. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Quem que se fez maldição aqui? Cristo. Olha só. Fez maldição por nós, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Nós somos resgatados da maldição, irmãos. Porque foi o Cristo que carregou sobre si a maldição. Toda a maldição em Cristo acaba, é resolvida. Ele leva tudo isso, todo o poder satânico destrutivo, hereditário possivelmente, qualquer história interrompida em Cristo, e em Cristo é criada uma nova humanidade. É uma nova criação, é uma nova criatura, tá certo? É uma nova natureza, é uma nova história, é chamado de regeneração, é um novo nascimento, é tudo novo, eis agora que tudo se fez novo. Os que estão em Cristo é nova criação. As coisas velhas já passaram, tudo agora se faz novo a partir de Cristo, amados. Então, os textos bíblicos são claros concernente a esse assunto, que a batalha espiritual distorce totalmente, né? Então, Ezequiel, só para finalizar aqui esse ponto de maldição, se vocês quiserem marcar, não sei se eu passei para vocês, todo o esboço, né? Essa primeira geração, do verso 5 ao 9, o pai é justo, cumpre a vontade de Deus e vive. Ponto final. E aí vem o filho do cidadão, né? A segunda geração. O filho é ímpio, não segue o pai e, exemplo, morre. Simples, né? Vem a terceira geração, do verso 14 em diante. A segunda geração, do verso 10 ao 13. A terceira geração, nós estamos falando de terceira geração, do 14 até o 19. A geração que é o neto do justo, que não imita os pecados do pai, que foi quem errou e morreu, e ele vive. Então olha como é interrompido as coisas aqui, né? E aí o verso 20 vai falar, a alma que pecar, essa morre. É a alma que pecar, essa morre. Não são as outras, não são os filhos deles, né? É a alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a maldade do pai. É claro, não é, irmãos? Nem o pai levará a maldade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele. A impiedade do ímpio cairá sobre ele, não é sobre os seus filhos. Mas se o ímpio se converter
de todos os seus pecados que cometeu e guardar todos os meus estatutos e fizer juízo e justiça, certamente viverá e não morrerá. Olha aqui, irmãos, o ponto claro. Então, se converteu dos seus pecados, acabou. Deus revoga o juízo dele. Deus interrompe qualquer maldição hereditária, possivelmente qualquer ação do diabo. Deus interrompe, irmãos. Deus intervém, entra lá e fala, acabou. Daqui para frente é meu. Minha ação, minha propriedade, comprado com o sangue do meu filho. Meu espírito vai habitar. Livro da vida, o nome dele está. Ninguém arrebata da minha mão. Satanás não tem poder nenhum sobre esse que agora é minha propriedade. Ele é selado pelo meu espírito. Há nele o penhor da herança. É meu vaso. É meu filho. Ninguém toca. Maior que está nele do que está no mundo. Vocês querem mais texto bíblico? Isso aqui já dá conta, não dá não? Verso 22. De todas as suas transgressões que cometeu, não haverá lembrança contra ele. Pela sua justiça que praticou viverá. Desejaria eu de qualquer maneira a morte do ímpio? Diz o Senhor Jeová. Não desejo antes que se converta dos seus caminhos. Olha que coisa interessante. Do 24 em diante, o justo que se desvia, né? Do verso 24 ao 26. O justo ele se desvia, vai pagar pelos seus atos. É interessante, irmãos, que no discorrer do texto, aliás, eu acho que eu pulei aqui. Desculpa aí, eu pulei, mas tem, acho que é lá no começo, que é justamente esse provérbio que eles dizem, né? Ah, é logo no verso 2, desculpa, eu pulei aqui, onde eu deveria ter começado, porque a conversa começou aqui. Por que o profeta trouxe aqui? Por que Deus trouxe toda essa explicação? Porque a conversa começou aqui no verso 2. Que tendes vós, vós que dizeis essa parábola acerca da terra de Israel, dizendo, os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos que embotaram. Vivo eu, diz o Senhor, que nunca mais direi esse provérbio em Israel. Olha só, para contextualizar, o autor aqui, ele traz assim, hoje, os nossos pais comeram feijoada e deu dor de barriga em nós. Não é? Quem leu aqui o livro é para contextualizar. Então isso não é bíblico, irmãos. Essa maldição hereditária não é bíblica. Para cristão, piorou. Para cristão é impossível. Então esse é o ponto que eu quero colocar aqui do começo da minha aula que eu iniciei há um mês atrás até hoje. Esse é o ponto que eu quero enfatizar. E é isso que é o que basta para nós, saber disso, dessas duas verdades bíblicas, inclusive, né? E aí combate essa ideia errada da maldição hereditária, do crente endemoniado, do crente ter algumas áreas da sua vida que o demônio tem legalidade e age. Isso não existe, irmãos. Não se sustenta biblicamente. Não tem um texto sequer tratado dentro do contexto que vai dar margem para essas ideias e interpretações. Tudo bem? Tranquilo? Este conceito procura basear-se em Êxodo 20, verso 5 que eu já falei para vocês, onde Deus afirma que castiga a maldade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração. A transmissão genética de demônios. Autores como o Rodovalho, como é o nome dele mesmo? Robson Rodovalho? Né? Acho que é Robson Rodovalho. É do Sara Nossa Terra, irmãos. A igreja Sara Nossa Terra. Chegam a sugerir que espíritos familiares passam dos pais para os filhos, através dos genes. Olha. Dessa forma, eles se perpetuam na família geração após geração. Isso explicaria por que determinadas famílias sofrem de pecados ou tragédias características em suas linhagens. Olha que coisa absurda. Não é? Tão profundo que passou até da Bíblia, né? Mais profundo assim, furou a Bíblia. Então, por exemplo, famílias que através do século são marcadas por casos e mais casos de suicídios, são vítimas de um espírito familiar de suicídio. Então tem lá o espírito do suicídio. Mas, irmãos, o que a Bíblia diz sobre isso? É o homem que é o suicida. É o homem que tira a sua vida. Não é o demônio que fez isso. Né? Então, o que eles vão trazer como ação demoníaca, na verdade, a Bíblia vai falar que são obras da carne, do homem. Lógico. Então, vamos lá. Esse espírito de suicídio entrou na linhagem por alguns motivos, né? E só sairá com a quebra da maldição e a reparação do pecado que lhe deu oportunidade. O que eles falam aqui é o seguinte: aceitou Cristo? Não é suficiente. Ainda alguma coisa você precisa quebrar uma maldição na sua vida. Essa daqui é a mensagem de quem trabalha com esse pensamento. O sangue de Cristo, a obra de Cristo não é suficiente segundo essas pessoas. E isso para nós é absurdo, irmão. É antibíblico.
A gente está limitando o poder do sacrifício de Cristo. Dizendo que não basta, você aceitou Cristo, mas ainda precisa quebrar uma maldição. Tem que reparar o erro que aconteceu. Então fazem regressão, hipnose, né? O G12 trabalhou, não todos os G12, mas com esse negócio de regressão e tudo mais, para chegar aí e resolver o que aconteceu, vamos lá atrás, tem alguma pendenga, alguma coisa mal resolvida, algum relacionamento, não sei o que, descobre lá qual foi o demônio que fez isso, identifica o demônio e vamos expulsar esse demônio porque é esse, está alojado, está escondido, aquela coisa toda, e aparece demônio, e não aparece, e aparece demônio, e aparece o demônio. Ô demônio, o que você vai fazer nessa vida? É eu que faço isso, isso. Irmão, o que o diabo faz não é enganar mesmo. Não, mas em nome de Jesus eu faço ele falar a verdade. O poder abençoador e amaldiçoador das palavras, né? Também essa questão que nós falamos. Praga, maldição, palavras mais proferidas diretamente contra nós, no presente também tem o poder de nos tornar infelizes, de perturbar nossas vidas, segundo o conceito deles. Maldições podem incluir frase dos nossos pais, como menino, vá para o diabo que te carregue, sua praga, não é, irmão? Então eles dizem que essas palavras são palavras de maldição, onde o demônio pega e aí vai escravizar a pessoa, atormentar a pessoa, e aí se não for liberado perdão, e aí se não for feito um bocado de coisa, embora tenha aceitado Cristo, não é suficiente, tem que fazer uma outra coisa para quebrar essas maldições que foram proferidas pelos seus genitores. Dizem essas pessoas, não sou eu nem Bíblia, tá? Então vamos lá. Maldições podem incluir frases, já falei. Através delas, os demônios recebem autoridade, legalidade é a palavra que eles usam, né? Legalidade, para entrar em nossas vidas e torná-las em miséria e de sofrimento. Eles chegam a falar, irmão, esses camaradas da batalha espiritual, que nem Deus pode fazer nada, porque existe uma legalidade, existem leis que Deus estabeleceu. Então, infringir uma lei, nem Deus pode socorrer o cidadão. Na mão do cão mesmo. Lascou, irmão. Nem Deus pode infringir contra a sua própria lei, aquilo que ele estabeleceu. As conversas são essas. Não, que coisa estranha, vocês não acham? Nem Deus pode intervir. E onde que ele acha essas leis? Só Deus sabe. Não tem lugar nenhum, mano. É viagem na maionese. Vai buscar em um bocado de declaração de fulano, de cicrano, porque o demônio confessou isso a alguém, porque o outro teve experiência. É só nessa linha de experiências pessoais e tudo que é fora da Bíblia. Na Bíblia não se encontra nada para afirmar essas coisas. Nada. Professor, será que não é dessas igrejas state, dessa religião state aí? Ou, nesse, Oxalá que fosse. Quisera eu, tomara que fosse só lá. Infelizmente, isso está nas igrejas evangélicas aos montes. Assembleia de Deus, inclusive, irmãos, a gente presencia isso. Quem pode me ajudar? É isso, eu estou mentindo, errando, exagerando. Assembleia de Deus. Às vezes você encontra uma batista meio desvirtuada desse jeito. E outras igrejas pentecostais, igrejas evangélicas. Porque o Nicodemo está da presbiteriana, né? Uhum. E esses outros aí? Que outros? Outros não, mas o que tem o Nicodemos lá não? Ele é da presbiteriana, sim, né? É. Esses outros escritores da batalha espiritual, será que de outras igrejas aí, da Sétimo Dia, Não, aí, não, a gente está falando aqui de não, aqui não foi o Augusto Nicodemos que escreveu, não. Então, os outros escritores, né, que aparecem, que o professor está falando? Calma aí, Varão, agora eu me confundi. Essa peça é da mesma igreja que o Nicodemos? Como é que chama a mulher? A presbiteriana, não, a Neuza Itioca, não, Varão, isso aí é tudo, as igrejas neopentecostal, não tem, não, jamais. Não tem uma igreja batista que vai ter esse ensinamento, não tem uma igreja presbiteriana que... Não tem uma teologia assembleiana que vai. A teologia assembleiana, Antônio Gilberto, que foi o que faleceu esse pouco tempo, todos esses teólogos da Assembleia vão combater também isso aqui. O problema é que a doutrina pentecostal, que é excelente, Abraão de Almeida, Antônio Gilberto, agora vai me fugindo o nome, Helenay Cabral, me ajudem aí vocês que estão mais aí na Assembleia, os teólogos, um bocado aí, excelentes, vão combater tudo isso aqui. Não sei se é o nome lá do outro cidadão, cabelão brancão, não, Silvio Pedro também, mas ele não. O outro aí não, que está vivo, esqueci, estão morrendo os melhores e os bons teólogos da Assembleia. Tem que orar para levantar outros aí, né, irmão? Semelhante aí, né? Que é um povo de gente boa. E o que acontece? A teologia não vai jamais defender esse ponto aqui.
Isso aqui é desvirtuamento mesmo. Desvirtuar mesmo o ensinamento. Então ninguém, nenhum teólogo sério, nenhuma teologia de nenhuma igreja séria vai defender isso. O problema é que está dentro de igrejas, por quê? Porque as teologias não chegam nos púlpitos. Esse é o maior problema. Teologia da Assembleia de Deus, nossa, excelente, bíblica, fantástica. Mas não é reproduzido nos púlpitos, fica nos livros, fica nesses homens, fica em uma ou outra atividade para obreiro em escola bíblica. E a pessoa só aceita Jesus se fizer libertação primeiro? Não é primeiro, é depois de aceitar Jesus. Aceita Jesus E depois ainda vai para a libertação. Aí troca a libertação, troca o discipulado pela libertação. Irmãos, é uma questão muito complicada. Eu só estou dizendo, seja Assembleia, seja qualquer outra igreja. E não estou falando todos, nem estou generalizando, amados, tá? Eu estou dizendo que isso, só para te responder, que isso não está só nessas igrejas só em heresia, satânico, aquele negócio. Não. Então são igrejas aí que tem pessoas sérias, inclusive, gente salva. Só que infelizmente está sendo introduzido um bocado de coisa. Que a gente vê, irmãos. Igreja batista, igreja histórica. Tem feito aí uns negócios absurdos. Estou generalizando? Não. Estou dizendo que essas igrejas, inclusive, que são sérias, históricas, essas doutrinas vão entrando e a gente percebe isso. E precisa ser crítico. A gente precisa ter esse olhar e, inclusive, a gente precisa fazer uma meia-culpa e a gente precisa olhar para dentro de nós. Irmão Ari, vira e mexe, ele fala, vou falar da minha igreja, da minha denominação, tá certo, é com propriedade. E eu tenho direito de falar também da onde eu congrego. Não é? Nesse olhar crítico, não destrutivo, mas para que a gente ensina. E para que a gente fale, opa, a gente tem que tomar cuidado, porque esse negócio entra em todo e qualquer lugar, mano. Não é porque a igreja é tal e... Não, se a gente não tiver cuidado, isso vai entrando e está aí a realidade. E a gente precisa combater isso aí, né? Muito complicado. Tudo bem, meus queridos? Não dá mais tempo de nada, absolutamente nada. Eu queria falar com vocês ainda um bocado de coisa aqui. Um bocado de coisa. Aqui, ó. Estudei, anotei até a conclusão. Mas não vai dar tempo, mas eu espero que vocês leiam. Grava os áudios e manda para nós. Não dá. Como não? Não dá. Difícil.